Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, neste momento entramos em Tua presença, te pedindo perdão de todos os nossos pecados, para que assim, consequentemente, venhamos nos tornar dignos de falar da Tua palavra. Senhor, revela o íntimo desta mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, o apóstolo Paulo aqui nesse contexto, ele vai exortar o povo à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Bom, são esses sentimentos onde as quais o cristão precisa ter. Primeiro, amor, humildade e santidade. Não adianta eu dizer que sou crente, que sirvo a Deus, que falo língua estranha. Não adianta eu dizer que tenho vários diplomas, isso, aquilo, vários títulos. Se eu não amar, não vai adiantar de nada. E tudo vai contribuir para que, acima de tudo, eu me torne humilde. Todo cristão, se ele bem soubesse de o quanto a humildade faz com que Deus se utilize dele, aí ele saberia verdadeiramente dar valor àquilo que ele tem. E outra coisa que eu observo é concernente à santidade, porque sorrateiramente o mundo tem adentrado a igreja, não é pela porta da frente, mas muitas vezes pela janela ou pela brecha que se dá, muitas vezes de líderes e de tantas outras pessoas. Mas, na verdade, contextualizando aqui isso que está escrito, eu quero apenas falar sobre esse texto que eu fiz a leitura, porque bem sabemos que todo contexto, ele precisa, acima de tudo, estar embasado na palavra do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, porque também o contexto vai falar sobre que a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. E o mais interessante aqui é a gente subentender, acima de tudo, que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Filipe, dizendo, em primeiro lugar, que a gente não pode fazer nada por contenda. E o que tem de gente fazendo contenda dentro das igrejas, querendo ser melhor do que o outro, querendo, acima de tudo, aparecer, esquecendo de que, na verdade, quem tem que aparecer é Cristo. Então, meu amado, vejamos nossos conceitos. E, acima de tudo, aprendamos com Cristo. Sim, com Cristo. Porque mesmo Ele sendo o Senhor absoluto, Ele se esvaziou de sua glória para tornar-se um servo e servir ao Pai. Ora, com tudo isso, nós precisamos, acima de tudo, aplicar essa mensagem e fazer com que ela seja, acima de tudo, embasada em seu coração. Nada façais por contenda ou por vanglória. Duas coisas que hoje em dia a gente muito vê dentro da igreja. Contenda, e a contenda se originaliza muitas vezes por alguém que não vigia na hora de guardar, ou em vez de falar, orar. Ora, quanto a isso, eu também percebo de que vanglória é muitas vezes eu querer ser melhor do que o outro, porque o que tem de gente que na verdade precisa aprender com João Batista, que sabiamente dissera, convém que ele cresça e eu diminua, convém que ele apareça e que eu desapareça. Isso nos faz crer e entender de que quem tem que aparecer em nossas vidas é Cristo. Certa feita, chegaram para Jesus e disseram, olha, Senhor, acerca do querer aparecer. Senhor, olha, quem é o melhor? E Jesus disse, trouxe uma criança e disse, aquele que se tornar como uma criança, como quem dissesse, aquele que for simples, aquele que não tiver maldade no seu coração. Porque muitos estão servindo a Cristo
mas ainda não se libertou verdadeiramente do eu, do egocentrismo. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que a palavra não é a palavra que de fato você gostaria de ouvir, mas esta palavra é a que vai te guiar para o céu. Eu não sou o dono da verdade, mas a palavra nos conduz à verdade. E quanto a isso, e em todo esse contexto, eu preciso acima de tudo te sitiar. Que o apóstolo Paulo, ele está falando algo bem interessante aqui. Ele está falando que a gente não tem que fazer nada por vanglória. Eu fiz isso, aquilo. Não. Nunca somos nós. Sempre será Cristo. E Cristo só vai se utilizar, ou só vai adentrar na peleja quando eu me humilhar. A palavra do Senhor fala lá no livro de Pedro, que acima de tudo a gente precisa se humilhar perante a potente mão do Senhor para que ao tempo dele ele nos exalte. E isso está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Observe que é o tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Então, para você chegar em algum lugar, não precisa estar pisando em ninguém, não precisa estar, acima de tudo, relatando os defeitos de alguém, mas ore por alguém, ore por ele, ore por ela. Mas meu líder, ore por ele. Mas minha líder, ore por ela. Porque, acima de tudo, a atitude de um cristão é tão somente orar e não julgar, não condenar, não achar que é dono da verdade. O único que é dono da verdade é Cristo, que Ele é a própria verdade. Porque quanto a isso, eu preciso, acima de tudo, te dizer de que Jesus, Ele te conhece, Ele me conhece. Então, que você hoje venha aprender, que você hoje venha colocar em prática a certeza de que não faça nada por contenda, não. Se você vê que aquilo que você vai falar vai trazer contenda para a vida de alguém, não vai trazer paz, então eu sugiro a você se aquietar, se acalmar, fechar a tua boca e entregar a Deus, somente orar, interceder, porque sabe, muita gente não tem vigiado na hora que fala, e isso torna-se um poço de contenda, torna-se a raiz da contenda, e depois fica reclamando, fica falando, fica debochando, coisa que não é atitude de cristão, entendeu? Nada façais por contenda ou por vanglória, porque o que tem de gente que se vangloria, o que tem de gente que muitas vezes quer ser o que não é, e uma hora Jesus tira a máscara e você depois vai ficar reclamando. Depois você fica reclamando, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Porque na verdade você está colhendo o que você plantou. Se você plantar amor, você colherá amor. Se você plantar humildade, você colherá humildade. Sabe? Concernente a tudo isso, que vejamos nossos conceitos e, acima de tudo, permitamos Cristo reinar em nossas vidas através de nossas atitudes. Então, espero que a partir de hoje você vai viver tal como diria, como ali foi dito para Nicodemos, que necessário é nascer de novo. Se possível, ainda dá tempo de você nascer de novo, de você enterrar o contendeiro, o soberbo, aquilo que muitas vezes te afasta de Deus. Amém? Foi esse o conselho, a palavra que Deus ministrou ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com você, e creio que você vai pôr em prática. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o diácono Célio, de lá de São Paulo, o esposo da irmã Maria. O diácono Célio é uma bênção, homem de Deus, e louva a Deus pela vida dele, pela sua esposa,
a irmã Maria lá de São Paulo, onde a qual tem sido bênção de Deus em minha vida. Meu diácono Célio, deixa para a tua meditação Juízes capítulo 6, versículo 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Tá bom? Alguém já lhe disse que o Senhor é uma bênção hoje, meu diácono Célio? Então, o Senhor é uma bênção. Amém? Um abraço do seu amigo, pastor Carlos Adriano. Hoje também quero mandar parabéns para minha ovelha, o auxiliar de nosso ministério, que é auxiliar Jonathan. Uma bênção, meu filho, espiritualmente falando, onde a qual tem um tremendo amor, um amor de pai para com o filho, para com ele. Então, que hoje também está completando mais uma primavera. Veja que coisa boa. Parabéns, Jonatas. Teu pastor te ama, tá? E a você que também hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo abrace a tua alma e que o maior presente seja você permitir o Espírito Santo fazer aquilo que você não pode e trabalhar da maneira que você não pode trabalhar. Tá bom? Um abraço para todos e a paz do Senhor. Oh, glória!